Pessoal, tudo bom? Falando aqui a respeito de viscosidade, né? Um exemplo que a gente pode usar para demonstrar, para explicar de uma maneira mais fácil de entender, é o seguinte: você coloca um corpo, no caso aqui representado por essa figura verde, entre duas placas planas, tá? No caso, duas placas aqui que são paralelas, enquanto a placa inferior se encontra fixa, né? Você vai ter aqui uma aplicação de uma força, caiu aqui, de uma força tangente na placa de cima que vai começar a se movimentar, ok? Lembrando que se eu tenho uma força, né, e tem aqui uma área de contato entre a placa e o corpo, lembra do conceito, né? Força dividido por área. É a mesma coisa que pressão. No caso, nós vamos mudar isso aqui, nós vamos chamar isso aqui de tensão. Opa! Tensão. Essa letra aqui é uma letra grega, é a letra chamada tau. Ela é o substituto do nosso T, beleza? Então aqui nós vamos ter uma tensão, né? No caso, uma tensão de cisalhamento. Por quê? Porque o movimento, né? Quando ele é tangente aqui ao corpo, ele é um movimento chamado movimento de cisalhamento. Bom, no caso, com a aplicação dessa força ou dessa tensão, como já está sendo representado aqui com a letra tal, né, tensão de cisalhamento, o corpo vai sofrer aqui um deslocamento, né? O corpo aqui, você pode ver que ele sofreu aqui um tipo de deformação, tá? E aí o comportamento dele, quando essa força ou essa tensão cessar, é que vai determinar se ele é fluido, se ele é sólido, ok? Se por acaso houver um retrocesso, o corpo que está aqui entre as placas, né? Se por acaso ele sofrer aqui um retrocesso, no qual ele volte para a forma original dele, é importante citar, né, que a gente está desprezando o escorregamento, tá? Entre as placas e o corpo. Então aqui o corpo está agarrado às placas, tá? Então quem aí está considerando o escorregamento, como se a placa saísse aqui e deixasse o corpo, né, escorregando, não é isso que a gente está considerando, tá bom? Se houver o retrocesso para a forma original, a gente vai ter aqui um comportamento típico de sólido, tá? Obviamente que antes de haver, né, a deformação plástica, antes de acontecer ali uma ruptura, o sólido ele apresenta comportamento elástico. O comportamento elástico ele é um comportamento que segue aquela lei de Hooke, né? Lei de Hooke, para quem não lembra, é força elástica é igual a uma constante, que a gente chama de constante elástica, vezes ali um deslocamento, ok? Então é como se fosse ali uma força proporcional a um deslocamento, mas que quando a força cessa, a deformação, o deslocamento, a deformação, tá? Ele volta à posição original, né? Ele zera ali a deformação, no caso ali do sólido, ok? No caso da presença de um fluido entre essas placas, né? A gente agora vai entrar no conceito de viscosidade, que se eu falar de uma maneira simples, né, viscosidade, se eu fosse aqui definir no dicionário, certo? Eu colocaria que a viscosidade é uma espécie de resistência ao escoamento, tá, que o fluido oferece, beleza? Aqui eu coloquei, né, as placas em deslocamento, eu fiz aqui algumas marcações, tá? Eu vou explicar uma por uma. Eu acho isso muito melhor do que colocar o scan, né, a parte escaneada, porque você vai acompanhando aí a montagem, tá? Eu também não tenho muita paciência para montar passo a passo, nem tenho muito tempo para isso também. Então vamos explicar isso aqui. Lembrando que o que eu estou representando aqui é uma linha temporal, tá? Antes, né, vamos falar aqui no tempo igual a zero, a gente tinha aqui, né, o fluido naquela posição que parecia um quadrado, na posição sem estar deslocado. Então, o comecinho dele aqui estava no ponto A, beleza? Houve um intervalo de tempo, houve aqui o que a gente chama, né, de delta t, lembrando que isso aqui é um delta, tá? Mas é um delta minúsculo, ok? Então isso é um intervalo de tempo e a gente vai considerar esse intervalo de tempo, esse delta t, tendendo a zero. Olha o cálculo aí, beleza? Tendendo a zero. Então, nesse intervalo quase zero, nesse intervalo muito pequeno de tempo, a ponta aqui, vamos falar, né, de uma maneira bem simples, do fluido aqui que está entre as placas, passou dessa posição para essa posição aqui. Cadê? Isso.
E essa distância que foi percorrida a gente vai chamar de ΔL, beleza? Se a gente pegar aqui nessa linha amarela que eu fiz, considerando que seria ali a posição inicial da parede desse corpo, desse fluido que eu estou colocando aí entre as placas, há aqui uma abertura entre essa linha amarela, que era a posição inicial, e essa linha aqui que eu coloquei num azul mais claro, aqui um verde água, você pode chamar como é que você preferir essa cor aí, para mim é azul claro, tá? Existe aqui uma abertura, esse ângulo de abertura é um delta alfa. Lembrando que ângulos, né, são geralmente representados por letras gregas, como alfa, né? E esse delta aqui é porque houve ali uma variação nessa abertura nesse pequeno intervalo de tempo. A parede aqui do fluido, né, a gente vai chamar de delta Y, ok? Então a gente está determinando aqui alguns conceitos para determinar daqui a pouquinho o conceito científico de viscosidade. O conceito popular, o conceito, né, de ser uma resistência ao escoamento já está dado aqui, mas vamos falar disso aqui para até caracterizar, né, o tipo de fluido, se é newtoniano, se não é newtoniano. Vamos usar aqui algumas partes do cálculo diferencial, tá bom? Bom, vamos usar aqui alguns conceitos para definir esse delta L. Vamos definir aqui algumas posições a respeito do delta L, tá? Que foi aqui a distância percorrida pela borda do fluido. Delta L, lá da cinemática, né, quando a gente tinha aquela fórmula do conceito de velocidade mesmo, que velocidade é o espaço percorrido dividido pelo tempo, né, pelo intervalo de tempo que demorou-se para percorrer esse espaço. O delta L, vou consertar aqui a setinha, ele é como se fosse o espaço percorrido. Então, se eu pegar essa fórmula e isolar o ΔL, ou ΔS, né, tanto faz porque eles vão ser equivalentes nesse caso aqui, ΔS vai ficar igual a ΔT, né, vezes o V. Calma que eu vou despoluir o desenho aqui. Então, ó, ΔS isolado é igual a velocidade vezes ΔT. Perfeito? Como o espaço percorrido foi esse ΔL, ele vai ser igual à velocidade da placa superior. Lembrando que a velocidade da placa superior é diferente de zero porque ela está se deslocando, né? A gente aplicou aqui uma força nela, enquanto a velocidade aqui embaixo é igual a zero, tá bom? Vezes o ΔT. Temos aqui uma equação, então nós vamos usar um sistema de equações. Guardem essa equação, portanto, beleza? Utilizando agora alguns conceitos da trigonometria, né? A gente repara que aqui, onde eu estou destacando nesse momento, existe aqui um triângulo retângulo, né? Então a gente vai poder usar algumas funções trigonométricas aí referentes a esse ângulo alfa, né? A gente percebe que nesse triângulo temos um cateto, que no caso é o cateto oposto ao alfa, que é o DL, é o delta L, né? E tem aqui a hipotenusa desse triângulo, que é esse delta Y, tá? Portanto, eu posso escrever que cateto oposto, no caso aqui delta L, é a mesma coisa que, lembra que seno de um ângulo, tá? É o cateto oposto desse ângulo, cateto oposto a esse ângulo, sobre a hipotenusa. Lembra lá do conceito de seno, tá bom? Cateto oposto, portanto, se fizermos aqui uma operação algébrica, vai ser a mesma coisa que a hipotenusa, que é o delta Y, que é essa parte aqui, vezes o seno de alfa. Ok? Então nós temos aqui duas equações, essa e essa, que vão definir o nosso ΔL. Existe um detalhe que eu falei para vocês, que é o seguinte: isso aqui, o ΔT, ele está tendendo a um valor muito baixo, ele está tendendo a zero, tá? Com isso, esse ângulo aqui acaba sendo um valor bem baixo também. Quando o nosso alfa tende a zero, o valor de seno de alfa, depois vocês podem conferir isso daí num ciclo trigonométrico e tal, podem até usar algum aplicativo, um Wolfram, até o próprio Google dá isso para vocês. Quando o alfa tende a zero, o seno de alfa também tende a zero, tá? O seno de alfa também vai ser ali um número muito pequeno, ok? Isso significa o seguinte: se você tiver valores pequenos,
a gente pode substituir o seno de alfa pelo próprio valor de alfa, tá? Então esse valor aqui de seno de alfa a gente pode representar como o alfa ou como delta alfa, né? Já que a gente está falando aqui de uma variação, né? De uma abertura aí que foi acontecendo com o tempo, beleza? Deixa eu limpar aqui e vou colocar as duas equações. Ok, coloquei aqui as duas equações, tem aqui uma pequena diferença, eu tinha colocado ali só o V, mas aí como a gente está tratando de uma variação que ocorreu, né, num espaço de tempo, vamos colocar como ΔV também, acabei deixando isso passar no último slide, estou reiterando aqui para não ter que voltar, editar o vídeo e tal, então vamos colocar como ΔV aqui também. Sistema de equações, né, aquela velha história do dominó, já que isso aqui é igual a isso e isso aqui é igual a isso, quem ouvir esse vídeo sem ver o vídeo de fato vai achar estranho, porque eu estou falando isso toda hora, né? Já que aqui são duas igualdades, né, eu vou poder igualar essa parte aqui com essa parte aqui, beleza? Então, ΔV vezes ΔT é igual a ΔY. Deixa eu consertar o Y aqui. Vezes delta alfa. Certo? Portanto, vamos fazer aqui uma operação algébrica, né? O nosso delta, deixa eu deixar do lado correto aqui, nosso ΔV, eu vou pegar esse ΔY e passar para cá dividindo. ΔV sobre ΔY é igual a delta alfa sobre delta T. Ok? A gente vai poder falar que isso aqui é a taxa de abertura daquele ângulo alfa que a gente tinha desenhado, né? Porque é a derivada do ângulo alfa em função do tempo. Lembra, né, que quando eu derivo em função do tempo, eu dou a taxa, né, de variação do que eu estou derivando em função do tempo. Então é como se fosse ali uma velocidade de abertura, tá? E ele vai ser igual a isso, ó. Ele vai ser igual a ΔV sobre ΔY. Isso aqui a gente vai chamar, portanto, de taxa de deformação. Ok? Já que a gente tem aqui uma definição de taxa de deformação, né? Vou colocar aqui uma outra fórmula. Aqui nós temos, né, de volta, só um segundo, aquela letra tal, que na verdade é a tensão de cisalhamento aplicada à placa de cima, consequentemente aplicada ao fluido também, ok? Como sendo aqui, vou colocar isso aqui como um espaço em branco, um slot, beleza? É uma constante proporcional na verdade, e aqui eu vou colocar a nossa derivada da velocidade em função aqui do y. Eu vou representar isso aqui depois com um desenho, isso aqui é a taxa de deformação, tá? Ela tem uma representação gráfica. É legal que você saiba que isso é taxa de deformação. Se eu deixar desse jeito, eu estou afirmando que a tensão de cisalhamento é exatamente igual à taxa de deformação, que não é verdade. Elas seguem uma constante de proporcionalidade, tá? Que no caso aqui, a gente vai colocar como μ, ela é a viscosidade, beleza? Então essa é uma fórmula importante, tá? Esse μ, nesse caso aqui, vai ser a viscosidade. Viscosidade, a unidade no sistema internacional dela é Pascal segundo. Não é Pascal por segundo, porque não é aqui uma divisão, é Pascal segundo, tá? E aí, existem aqui alguns comportamentos interessantes de fluido. Se esse μ for constante, for CTE, CTE é constante, tá? Quando vocês virem aí alguma outra aula minha, provavelmente eu vou, aqui, bonito. Provavelmente eu vou abreviar, porque eu sou preguiçoso, tá? Nem por isso tem que ficar feio a letra aqui. Então aqui, se o μ for constante, nós temos aí um fluido, cuidado com esse nome, hein? Fluido, vou mudar até a cor aqui, vamos botar um verde, newtoniano. Beleza? Exemplo,
H2O, água, beleza? A água ela se deforma, tá? Ela tem ali uma taxa de deformação que é proporcional, tá? Sempre ali proporcional, então esse μ aqui vai ser constante, né? Uma constante de proporção, ela sempre vai manter ali o mesmo valor, tá? No caso ali da viscosidade da água. Quando a gente aplicar uma tensão de cisalhamento, tá? Se botar ali água entre duas placas, isso daí vai funcionar de uma maneira constante, beleza? Então isso aí serve para fluido newtoniano. Para fluido não newtoniano, então fluidos não newtonianos, pronto, só escrevendo aqui, dá uma pausa, né? Fluidos não newtonianos, você vai ter, né, esse μ não constante. Perfeito? Como que é a representação gráfica desses casos aqui e quais são casos de fluidos não newtonianos? Exemplos, já dei o exemplo de um fluido newtoniano que é a água, né? Tudo que tem um comportamento assim próximo da água pode ser considerado um fluido newtoniano. É óbvio que você tem que fazer testes para isso, né? Mas é para ter uma ideia mais ou menos geral ali. Deixa eu pegar aqui o giz branco. Vamos fazer aqui um eixo. Vamos fazer aqui um outro eixo. No caso, o eixo vertical é a... Opa! Aí. Eixo vertical é a nossa tensão de cisalhamento. E aqui é a nossa taxa. Aqui é o nosso D. VDY, perfeito, nossa taxa, né, de deformação. Se você tiver um comportamento linear, tá? Se você aqui for plotando pontos, tal, e reparar que o comportamento é linear, e aí você pode ter, né, uma linha um pouco mais com um coeficiente linear um pouco mais baixo, uma linha com coeficiente angular, uma linha com coeficiente angular um pouco mais baixo ou um pouco mais alto, tanto faz aí. Você vai ter um fluido com comportamento newtoniano, ok? Pegando aqui um ângulo, né, eu vou chamar isso aqui de ângulo θ, isso aqui é um ângulo que aparece no gráfico, tá? A tangente desse ângulo, tangente de θ, vai ser igual ali, tá, ao seu μ, porque nesse caso ele é constante. Então é só uma dica, só uma propriedade gráfica a mais aqui para vocês. Existe um tipo de fluido que já se enquadra aqui como um fluido não newtoniano, ok? Ele é um fluido que ele vai apresentar um comportamento mais ou menos assim, ó. Quando eu coloco ele no gráfico. O que isso significa? Significa que no começo, para eu ter aqui, ó, pouca deformação, né? Eu tenho que fazer um esforço, tenho que aplicar uma taxa alta, né? Mas aí com o tempo a deformação vai ficando mais fácil, eu obtenho mais deformação com menos tensão aplicada. O nome desse tipo de fluido, eu não vou nem apagar aqui os pontinhos que eu fiz, o nome desse tipo de fluido é fluido pseudoplástico. É tudo junto, tá? Não vai caber, vou separar aqui, deixa eu... Aí. Pseudoplástico. Exemplo, ketchup, tá? Pensa no ketchup, para você, quando você vira, principalmente quando o ketchup está no meio, do meio para o final da embalagem, né? Quando você vira, e quando você coloca na geladeira é pior, tá? Mas aí também você não coloca, ele pode estragar, tá? Então, enfim, é um dilema aí que você enfrenta. Mas pensa no ketchup, pouco ketchup no frasquinho dele, ali na embalagem dele. Cara, você para conseguir fazer com que ele se desloque, com que ele se deforme um pouquinho, que ele flua um pouco, você tem que, né, praticamente bater ali na embalagem. Então você faz aqui, ó, você tem aqui, né, que aplicar uma grande taxa para ele se deformar um pouco, e depois que ele já está, né, se deformando, depois de um tempo você pode aplicar um pouco menos de tensão para continuar tendo aqui uma deformação, beleza? Existe também um outro comportamento, que é um comportamento aqui, né, que tem um gráfico muito parecido com esse gráfico, tá? Tem algumas variações, mas basicamente é isso. Você com pouca tensão aplicada, você obtém inicialmente bastante deformação. Mas aí com o tempo, você tem que aplicar taxas maiores de
cisalhamento, tensões maiores de cisalhamento para ter ali mais deformação, tá? O nome desse tipo de fluido também não newtoniano, tá? É fluido dilatante. Beleza? Um exemplo desse fluido é, poxa, água com amido de milho. Se você misturar na proporção correta, ele vai aparentemente estar ali líquido, né? Vai parecer um líquido um pouco mais viscoso e tal, mas se você bater nele, você aplicar uma taxa de cisalhamento ali nele, você aplicar ali uma força nele, você vai ver que a viscosidade dele vai aumentar, tá? Inclusive tem um pessoal que fez experimento enchendo uma piscina com essa solução, né? E conseguir andar sobre a água. Não era água, né? Era na verdade ali uma mistura de água com amido de milho, né? E então o pessoal fez uma competição, por quê? Porque a viscosidade, conforme a pessoa batia o pé, era tão grande que a pessoa conseguia andar, a pessoa não afundava ali, ok? Então é um exemplo ali de fluido dilatante, dá para ver que com, né, a aplicação de tensão, a viscosidade vai aumentando, tá? E ali, só para deixar terminada aqui a explicação, no outro fluido, que era o pseudoplástico, com a aplicação de tensão, a nossa viscosidade vai diminuindo, como é o caso lá do ketchup. Bom, pessoal, para terminar aqui a explicação, né, eu vou explicar alguns conceitos que ocorreram aí nessa explicação prévia aí que eu dei. Existe um princípio chamado princípio de arraste, tá? Isso serve para fluido. O fluido, quanto mais próximo, quando ele estiver encostado na parede, ok? Num regime aqui laminar e tal, regime laminar é quando não há turbulência, tá? Porque a turbulência ela muda, ela coloca um monte de variável, ela torna o movimento muito mais complicado da gente modelar, da gente ver aqui como que vai agir o fluido, beleza? Existe um princípio chamado princípio de arraste que diz que as partículas que estão grudadas, né, na superfície ali, numa placa ou então num cano, né, nesse regime laminar, elas adotam a mesma velocidade relativa, beleza, dessa parede onde ela está grudada. Então aqui em cima eu coloquei o V1, a placa de cima está se movimentando, está sendo, né, sofrendo ali uma força, ela está se movimentando com a velocidade V1. Isso significa que a camada de fluido mais próxima aqui da superfície, ou melhor, encostada aqui na superfície, vai ter essa velocidade, certo? Isso nada mais é do que a parte de cima do fluido grudado na parede e em relação à parede que está se movendo, ele está com velocidade zero. É aquela história, você está dentro de um carro, a pessoa que está do seu lado está parada, certo? É a questão de referência. Então aqui, essa placa está em movimento, porém essa parte aqui está em movimento, está grudado, está junto com ela, né? Para quem está de fora, eles vão ter uma velocidade que vai ser igual, mas em relação a essa placa de cima, toda essa camada que está grudada aqui está parada. E aí acaba tendo o que aqui? Acaba tendo um decréscimo, tá? De velocidade, tá? Você tem aqui como se o fluido tivesse dividido em camadas ou em lâminas, por isso que é escoamento laminar. E cada lâmina apresenta aí um comportamento, apresenta uma velocidade, né? Se você está movimentando a lâmina de cima, ela vai estar aqui com essa velocidade V1. Essa parte, né, do fluido, né? Espera um pouquinho que eu me gambelei aqui. Dividindo o fluido em lâminas, tá? Que são esses setores que eu fiz aí, a parte de cima vai ter ali uma velocidade igual à da placa, tá? E essa velocidade vai decrescendo. Aqui na segunda, eu coloquei em vermelho, né? Você tá vendo que a velocidade vai acompanhando, mas é uma velocidade um pouquinho menor, né? Até aqui pelo tamanho do vetor, né? Isso daí é o que? Isso daí é a derivada da velocidade, é o quanto a velocidade varia em relação ao y. Então é o quanto que a velocidade varia nisso aqui, ó. Lembrando que isso aqui é o nosso y, tá? Y é relativo à altura, então seria aqui a altura da placa. Então se eu estudar a variação da velocidade em função de quanto varia o y, eu vou ter dv dy, que vai ser ali a nossa taxa de deformação, beleza? Então aqui só terminando o desenho, esse escoamento vai ser um escoamento laminar, né? E vai terminar com o fluido parado aqui na região onde ele está encostado na placa de baixo, justamente porque a placa de baixo está fixa. Beleza?
é isso daí então que eu tenho para falar a respeito de viscosidade. Espero que vocês aproveitem, como eu já disse, né? Muito melhor gravar um vídeo aqui explicando, por mais que não seja aqui um negócio editado, feito aqui, né? Não sei nem o nome de programa bom para editar vídeo nessa situação aqui. Mas assim, não é um negócio profissional, não é um vídeo do YouTube aí, um youtuber grande, mas eu espero que tenha ajudado vocês, tá? Isso daí vai ajudar vocês em FT. E é isso. Um grande abraço a todos. Fui!